Glória a Deus. Queridos, eu quero dividir uma palavra com os irmãos nessa manhã, que eu vou ler alguns textos e eu quero que você abra comigo. Primeiro, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25 ao 28. Vou falar um pouco sobre os milagres que ninguém quer. Interessante esse título. Por quê? Porque às vezes nós idealizamos milagres de maneira hollywoodiana. Um anjo chegando, ou Deus usando caminhos lógicos, ou que a nossa imaginação cria, para Ele vir ao nosso socorro. Só que eu quero que você entenda algo: Deus é criativo. Amém? Ah, que saudade da igreja. Posso ouvir um amém? A pastora Solange aqui dá amém aí. Deus é um Deus criativo. Deus não está preso a formatos. Deus não está preso a fórmulas. E Deus às vezes vai usar uns caminhos meio estranhos por um momento, na nossa ótica, para trazer livramento para nós e socorro para nós. Então eu quero primeiro ler aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versos 25 a 28, um texto conhecido vai dizer: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Maneiro esse texto, né? Sensacional. Ele pegou o que é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Beleza, guarda esse texto aí. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 18, lá no finalzinho da Bíblia, vai dizer o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não lhe toca. Aquele que foi gerado por Deus, Deus o protege, e o maligno não lhe toca. Eu sei que por um momento esse texto vai poder parecer contraditório, mas não é. Porque, pastor, peraí, mas você pode olhar para a vida de Jó? Sim, mas o diabo não pode tocar na vida de Jó. O diabo não pode tocar na tua salvação. O diabo não pode tocar no teu espírito. O diabo não pode tocar na tua alma. Ele pode até rugir como leão, tentar fazer alguns estragos, mas ele não pode tocar em você. Aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Amém? É uma promessa de Deus para nós. Mas eu quero usar um personagem nessa manhã para meditar com vocês, e é o profeta Jeremias. E eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Jeremias, no capítulo 38. Ainda que o diabo ache que tenha tirado, ou esteja tirando vantagem de você, ele não pode tocar na tua vida. E eu quero que você entenda o seguinte: Deus é um Deus especialista em nos levantar. Deus é um Deus especialista em nos reerguer. Deus é um Deus especialista de nos tirar de lugares baixos, de lugares que antes estavam nos prendendo, e nos levar para um lugar de liberdade, de fluidez. Amém, querido? Você crê que Deus pode fazer isso? Eu creio que Deus pode fazer isso. Nós podemos ver isso na palavra. Vamos ler aqui Jeremias capítulo 38. Jeremias passa por uma situação. Eu quero que você entenda o seguinte: o ministério profético, ele sempre passa por retaliações. O ministério profético, ele é um lugar solitário. O ministério profético é um lugar onde
ser profeta não é fácil. Tem gente que acha que ser profeta é status. Muito pelo contrário. Ser profeta significa sinônimo de confusão, de ter problema, de perseguição, de frustração. Porque profetas são incompreendidos. E profetas do óbvio não passam por lutas, mas o profeta de Deus, ele vai passar. Profetas de loja de conveniência não passam por luta, mas profetas que falam que Deus mandou, ele vai passar por luta. Ele vai ser incompreendido, tem momentos que ele vai se sentir solitário, ou na verdade vai estar solitário, porque ele não fala o que é conveniente, ele fala o que Deus mandou falar, e nem sempre o que Deus mandou falar é o que você gostaria de ouvir, mas profetas verdadeiros têm compromisso com o que Deus manda falar. Amém? Então vamos ler aqui Jeremias 38, do verso 1 ao 13. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malaquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna, ou dentro do poço. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, preste atenção, Ebed-Meleque, o etíope, ou em algumas versões vai dizer o eunuco, isso é alguém que foi castrado, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. Lembra que os reis decidiam as coisas sentado à porta da cidade. E Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o eunuco: leve com você 3 homens sobre as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos, repita comigo na sua casa, trapos. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços, para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Olha a maneira que Deus usou de trazer livramento para Jeremias, para um profeta. Nós vemos aqui o primeiro personagem que aparece aqui é Cefatias ou Safatias, que em hebraico esse nome significa enrolador, embromador. Isso é, aquele que arruma confusão, aquele que levanta calúnia, aquele é um semeador de confusão. Sabe, você já conheceu gente assim que gosta de semear confusão, de gente que gosta de semear
contenda, de gente que gosta de ver o circo pegar fogo. Esse cara, Cefatias, ele representa isso. Ele pega o que Jeremias estava pregando e ele começa a fazer, olha, isso não é bom, esse cara, ele está vendo o mal da nação, quando na verdade Deus estava dando livramento para o povo, dizendo que eles seriam livres quando se rendessem aos babilônios. Por quê? Havia um objetivo de Deus para que o povo fosse para a Babilônia, e lá eles sairiam também com grande prosperidade. Querido, Deus não faz nada por acaso, Deus é intencional. Ele tem um propósito em tudo que Ele faz. Mas sempre tem aqueles que gostam de se levantar contra o que profetas estão falando. Existem aqueles que são semeadores de contenda, semeadores de caos, semeadores do pânico, que querem calar as vozes proféticas. Mas esse tipo de gente não dura muito tempo, porque Deus está levantando. Deus levanta socorro, Deus levanta livramento, Deus cuida dos seus profetas. E o rei sabia que Jeremias era um homem justo, mas ele era um rei inseguro, e também era um rei mentiroso, era um rei corrupto. E a palavra de Deus vai dizer que Jeremias foi lançado naquele poço sem água, só tinha lama, e ele começou a afundar no meio daquela lama. Eu não sei se você já se sentiu no fundo do poço, sem água, no fundo do poço só com lama, no fundo do poço, sem poder beber, sem poder comer, sem esperança de te tirarem de lá. E assim estava, tanto é que no livro de Lamentações, capítulo 3, versos 52 e 55, você vai ver que Jeremias tem a narração de Jeremias, quando ele está passando por esse momento, que ele vai dizer: caçaram-me como a um pardal, os que sem razão me odeiam, quiseram precipitar-me no poço, rolando uma pedra sobre mim. Acima de mim subiam águas. Estou perdido, exclamei, e invoquei, Senhor, o vosso nome do profundo poço. Isso é essa mensagem é para você que tem se sentido no fundo do poço, para você que está se sentindo sem força para enfrentar os problemas, e de repente você está perguntando: onde é que está o Senhor agora? Onde é que está o Deus que me salvou? Onde é que está o Senhor a quem eu entreguei minha vida? E eu quero repetir para você o que está lá em 1 João: o que é gerado de Deus, o maligno não lhe toca. Não significa que você não vai enfrentar lutas, você vai passar por lutas, mas o que é gerado de Deus, o maligno não lhe toca. Agora, olha o que é interessante, eu quero que você repita comigo: o Senhor vai me reerguer. Ou diga: o Senhor vai me levantar. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque o nome Jeremias significa levantado por Deus, ou aquele que Deus levantou, ou aquele que Deus designou. Designar significa levantar para algo, para uma coisa específica. Então, o nome de Jeremias significa isso: você é o Jeremias, e eu vou levantar você desse poço, eu vou reerguer você, eu vou tirar você daí, porque foi eu quem te chamei, Jeremias. Então, aquele que é nascido de Deus, ele é levantado por Deus, ele é erguido por Deus, ele é guardado por Deus, ele é amparado por Deus. Aleluia. Interessante aqui, voltando para o livro, nós vemos que um eunuco no capítulo 7, Abed-Meleque, um eunuco era considerado de classe inferior. Eunucos eram homens que eram levados como escravos, e eles eram castrados para que eles não pudessem se envolver com nenhuma mulher ali do palácio. Eles eram castrados. Ele era eunuco, ele era etíope, era considerado inferior. Mas um homem que é considerado um inferior, um homem que era considerado desprezível, por isso que Deus pega. Quem lembra lá de 1 Coríntios que nós lemos? As coisas que não são, para confundir as que são. Ele pega o desprezado, ele pega o nada, e pega o tudo e transforma em nada. Um eunuco do palácio real soube o que fizeram com Jeremias,
E ele vai, e aí entra o papel de um intercessor. Ele vai interceder ao rei. Ele chega diante do rei até podendo correr risco, mas ele fala com o rei: rei, não é justo o que fizeram com Jeremias. Jeremias é um homem de Deus, não é justo o que fizeram com ele. Não tem pão na cidade, ele está num poço onde só tem lama, nem água tem mais no poço, só lama, e cada vez que ele se mexe, mais enterrado ele vai ficando. Não é justo. Fizeram mal a Jeremias, trataram o profeta de maneira que não era digna de ser tratado. Ele vai morrer de fome. Então ele dá uma ordem, o rei manda com que ele vá até lá e tire Jeremias daquela situação. Vai lá e retirem o profeta do poço antes que morra. Então, esse homem, Ebed-Meleque, ele vai até o vestiário da tesouraria e ele tira ali roupas velhas e trapos. E trapos. Talvez poderia descer uma poltrona bonita, ou ele construir um elevador, alguma coisa mais sofisticada para carregar um profeta. Para que você usa trapo? Trapo para limpar sujeira. Trapo é algo que foi útil um dia, mas está rasgado, está lançado fora, sabe? Trapo. E foi justamente os trapos e as roupas velhas que o eunuco pegou. Agora, se Jeremias fosse um orgulhoso, vou ser tratado dessa maneira? Estão achando que eu sou algum cão para jogar trapo em cima de mim? Quem sou? Não, que isso? Não, Jeremias entendia que aquilo era um livramento de Deus. Não seja preconceituoso sobre os meios que Deus usa para te abençoar. Não seja orgulhoso sobre os meios que Deus vai usar para poder tirar você do poço. Tem gente que está no poço porque está recusando a ser retirado com trapo. Tem gente que está passando dificuldade porque está recusando comida da boca do corvo. Você está sendo preconceituoso. Querido, Deus quando quer, usa corvo, usa eunuco. Ele usa Ele usa o improvável para tirar você dessa situação. Não seja preconceituoso com quem Deus está levantando para te livrar daí. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Meu Deus. Então Ebed-Meleque chega para Jeremias e fala: pega esses trapos e coloque embaixo dos seus braços, e essas roupas velhas embaixo dos seus braços, e segure essas cordas. Meu Deus, o nome Ebed-Meleque significa meu pai é rei. Ebed-Meleque tinha certeza de que o Senhor, o seu pai, que era o rei, iria escutá-lo. Você precisa entender que você é filho de um pai que não te desampara. Deus é pai e Ele cuida de você em todo tempo, ainda que você esteja no fundo do poço. Eu quero declarar hoje que Deus está mandando corda, Deus está jogando trapo, Deus está botando coisas que são talvez roupas velhas, o improvável, para tirar você daí. Você vai viver surpresas que você vai falar assim: eu jamais imaginava que essa pessoa podia me tirar dessa situação. Eu jamais podia imaginar que Deus podia usar alguém que eu sempre tratei, nunca dei uma importância, às vezes até desprezei, e de repente essa pessoa que está jogando uma corda para me tirar do poço. Alguém que ninguém dava nada por ele. Por isso que eu falo: cuidado como você trata o humilde, o simples, porque amanhã você pode estar sentado no escritório dele pedindo um emprego. Cuidado com o menino que você acha que é pobrezinho, que cheira mal, que não se veste como você gostaria, porque amanhã ele pode ser o seu pastor. Cuidado com quem você despreza, porque amanhã pode ser ele que vai jogar uma corda para você, para te tirar do buraco. Meu Deus. Jeremias, um homem de Deus, e você precisa entender que
Toda vez que você decide se entregar a Deus, o mundo vai te desprezar. Não pense que será diferente. O mundo vai te rejeitar. O mundo sempre vai querer te colocar de lado por causa de Deus em sua vida. Amigos vão te abandonar por causa de Deus na sua vida. Amizades que você achava que eram seguras vão ser, daqui a pouco, vão começar a te tratar com desdém por causa de Deus na sua vida. Mas é um tempo de rompimento. Deus está te levando para um novo nível. Jeremias sabia disso. Ele sabia que o lugar de andar com Deus era um lugar que ele poderia não ter muitos amigos, mas Deus sempre levanta intercessores, e são os improváveis. Normalmente, talvez esse etíope nunca tivesse dado um tapinha nas costas de Jeremias para dizer: estamos juntos. Talvez esse etíope nunca tenha chamado Jeremias para um café. Talvez esse etíope sempre olhava de longe para Jeremias, nunca fez parte daqueles que talvez vinham e, Jeremias, ora por mim, me dá uma palavra. Nunca, mas na hora do sufoco, foi o improvável que foi lá. Crises são reveladoras. Eu tenho falado isso. Crises são reveladoras. Crise revela quem está do seu lado. Crise revela quem realmente está. Crise realmente revela quem está disposto a correr risco. Crises revelam. Glória a Deus pelas crises. Porque crises são oportunidades de experimentarmos o agir sobrenatural de Deus. Meu Deus, quem sabe você foi colocado no fundo do poço hoje por alguém que você ama. Ou você foi colocado no fundo do poço porque você tentou fazer o bem por alguém, você tentou alertar alguém. E de repente você está numa situação difícil hoje, justamente por ter tido boa intenção, ou por fazer o que Deus te mandou fazer. Mas eu quero que você entenda o seguinte: o fundo do poço não é para sempre. Deus vai te reerguer hoje. Deus vai te reerguer hoje. Deus sempre levanta alguém para interceder por você. Tem gente orando por você agora. Tem gente clamando por você que você nem tem noção. Tem gente que ora por você e nunca cumprimentou você. Tem gente que ora por você e nunca te deu um abraço. Tem gente que ora por você e nunca apertou tua mão na saída do culto, mas está orando por você agora. Sabe por quê? Deus incomoda e Deus levanta os seus intercessores. Deus levanta os seus intercessores. Ele está levantando pessoas improváveis, mas que são conhecidas no céu. Desconhecido na terra, conhecido no céu. Tem gente que é famoso na terra e é desconhecido no céu. Ter fama na terra não significa ter fama no céu. Ser aplaudido na terra não significa ser aplaudido no céu. O que importa é que o céu me conheça. O que importa é que o céu me aplauda. O que importa é que Deus me aprove. Tem gente que compromete ministério, compromete chamado, porque está em busca do aplauso do homem. Está em busca da popularidade do homem. E eu sempre digo: procure ser popular no lugar aonde a popularidade realmente importa, que é diante da glória de Deus, diante do trono de Deus, diante da presença dele. É ali que a popularidade importa. Os etíopes eram considerados inferiores, eunucos, mordomos que eram castrados, era uma vergonha para eles. Deus vai usar coisas que às vezes parecem vergonha, mas é livramento para a tua vida. Muitos de nós às vezes nos inchamos para falar da luta que estamos passando. Estou numa luta tremenda, e aí idealizamos livramentos hollywoodianos, livramentos escritos por Spielberg. Mas Deus pega coisas simples, trapos, cordas. Deixa eu te falar uma coisa: Deus sempre vai fazer um milagre a partir daquilo que você tem. Remove o seu baú, que tem umas cordas velhas ali, que é o que você precisa para sair dessa situação.
remove umas coisas velhas que você tem lá, remove umas músicas que você nunca terminou de escrever, remove uns manuscritos que você não terminou até hoje de escrever. E tem gente que está precisando ouvir o que você guardou até hoje, tem gente que está precisando ler o que você escreveu e nunca teve coragem de publicar, tem gente que está esperando você liberar aquela palavra que só está no seu caderninho de anotação, mas que no caderno de anotação não faz diferença nenhuma. É hora de você começar a jogar essas cordas, é hora de você começar a pegar essas coisas velhas que estão criando mofo na sua gaveta e lançar na vida de alguém que vai tirar a gente do poço agora. Oh meu Deus, dá um glória a Deus aí. Joga as cordas que você tem, pega o que você tem que está lá guardado naquele quartinho teu, naquela gaveta lá, naquela estante lá cheia de poeira, coisas que Deus te deu, que ardeu no teu coração e você está desprezando, mas tem gente no poço e que essa palavra pode fazer ela flutuar. Meu Deus! Esse é o tempo. Esse é o tempo. Talvez o trapo seja você. Talvez você olhe para você e fale: eu sou um trapo, pastor. Trapos salvam. Talvez você se ache um trapo. Tem um Jeremias esperando. Tem um Jeremias esperando. Deus usa os trapos. Deus usa o quebrado, Deus usa o improvável, Deus usa o rejeitado, Deus usa aquele que o seminário rejeitou, Deus usa aquele que a igreja rejeitou, Deus usa aquele que não canta tão bonito, Deus usa aquele que não veste tão bem, Deus usa aquele que não anda da maneira como a etiqueta manda, mas Deus usa o improvável para chegar e tirar Jeremias de covas e alimentar profetas em ribeiros. Deus usa o improvável. Deus não desiste de você, Deus não abre mão de você. Chega de dar desculpa, ainda que você seja um trapo, tem utilidade para você. Eu lembro de quando Jó estava fora, sentado em cima do monte de cinza, cheio de feridas pelo corpo, e ele pega um caco de cerâmica para raspar as suas feridas. Às vezes a gente usa a expressão: estou me sentindo um caco. Tem um Jó que pode ser aliviado por você. Tem um Jó que pode ser aliviado. Deus não rejeita nada. Tudo nas mãos de Deus tem aproveitamento. Nada será perdido. Nada será perdido. Para de dar desculpa. Olha o que a vida me causou. Deus vai usar você do jeito como você está, com toda a história que a vida te causou. Deus vai te usar para ser um instrumento de restauração, de tirar pessoas do fundo do poço, de tirar pessoas do monte de cinzas. Deus vai usar a tua vida, com as experiências que você tem, com tudo aquilo que você sofreu. Nada será desperdiçado em você. Nada. Eu quero que você entenda que Deus é Deus que te salva, seja pela mão de anjo ou seja por um trapo. Em todas as situações é a mão de Deus. Deus usa o anjo e Deus usa o eunuco com um trapo na mão. Deus usa quem Ele quer. Menino, homem ou mulher, é assim que Deus faz. Usa quem Ele quer. Menino, homem ou mulher. Meu Deus, Deus vai usar você nesse tempo. Deus quer te usar nesse tempo. Sai da sala de baixo. Sai da sala de baixo. Para de se esconder. Eu sou um trapo. Para de se esconder. Se apresente. Eu sou um caco quebrado pela vida. Deixa Deus usar a tua vida. Cacos levam alívio. Meu Deus. E aí, voltando para 1 Coríntios. Eu já vou terminar. 1 Coríntios 1,18 vai dizer: porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus.
pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Eu vou terminar aqui. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas poder para os que creem. Ela é loucura porque Jesus nasceu de uma manjedoura e ao mesmo tempo ser chamado de rei, o rei ou o filho de Deus, ou um rei morrer numa cruz, era inconcebível, era um sinal de fraqueza. Não é possível, não cabia na lógica dos inteligentes, dos eruditos, porque a cruz era um símbolo de maldição. Como é que pode um rei ser amaldiçoado, ou um filho de Deus morrer numa cruz? É inconcebível. Um rei não morre dessa forma. Mas era necessário que Cristo passasse pela cruz, assim como a gente. A cruz é lugar de vergonha, a cruz é lugar daqueles que são desprezados, mas é na cruz que encontramos Jesus no nosso lugar. É olhando para a cruz que encontramos Jesus pagando o nosso preço. Deus usa uma coisa que é vergonha para uns, para ser cura para outros. A vergonha da cruz estava sendo honra para mim. A vergonha da cruz estava sendo cura para mim. A vergonha da cruz estava sendo libertação para mim. Oh, meu Deus! Interessante. Jesus não teve um anjo aos pés da cruz, mas ele teve um anjo sentado na pedra do túmulo para dizer: ele não está aqui. Cadê a igreja? Jesus, que saudade. Eu vou repetir: Jesus não teve um anjo no pé da cruz, mas ele teve um anjo na pedra do túmulo para dizer: ele não está aqui. Sabe por quê? Porque a vergonha da cruz só durou 3 dias, mas a glória do túmulo vazio, ela é para sempre. Ela é para sempre. O túmulo está vazio para sempre. A vergonha durou 3 dias, mas o túmulo vazio está até hoje e vai continuar, porque ele vive, ele ressuscitou. Aleluia! A vergonha na tua vida tem um tempo, o poço na tua vida tem um tempo, a escassez na tua vida tem um tempo, mas há uma vida de glória, aleluia, de esperança, aleluia, de restauração, aleluia. Deus vai te erguer. Ele vai te erguer. Hoje, meu Deus, a vergonha dura um tempo, mas a honra é uma eternidade. O túmulo vazio está até hoje. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Olha para o túmulo, ele está vazio. Aleluia, aleluia. Assim como Jeremias foi tirado do fundo do poço, Deus hoje tira você. Ou Deus pode usar você para tirar alguém. Deus vai usar você para tirar alguém do fundo do poço. Não importa qual seja a sua situação, feche os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu coração agora. Talvez você é aquele que esteja no fundo do poço, ou talvez você seja aquele que se acha sem utilidade para Deus. Jeremias, para você eu digo: há socorro, há livramento. Não seja orgulhoso, aguarde, porque Deus vai tirar você desse fundo do poço. Para você que se acha sem utilidade, deixe as suas queixas de lado. Para de ficar lambendo as suas feridas. Para de ficar se vitimizando
e seja instrumento de resgate, de cura, de libertação, de alívio para a vida de alguém. Pegue os seus trapos e jogue sobre alguém. Pegue os seus trapos, pegue aquilo que você estava escondendo, pegue aquilo que você achava que não tinha mais utilidade, pegue aquilo que você achava velho e jogue sobre alguém. Jogue sobre alguém. Vai curar pessoas, vai libertar pessoas, vai tirar pessoas do fundo do poço. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Oh Deus! Oh Deus, que a unção que está aqui alcança a tua casa agora, alcança o teu corpo agora, alcança a tua família agora, alcança o teu filho agora. Oh, a mão forte do Senhor te arranca desse fundo do poço. A mão forte do Senhor. Ei, Deus, aleluia. Ele é bom, Ele nos ergue com mão forte, as mãos dele não estão encolhidas. Deus está trabalhando, ainda que eu não veja. Deus está levantando intercessores, Deus está levantando pessoas improváveis, Deus está pegando os rejeitados, Deus está fazendo. Ele é Deus em todo tempo. Oh, Deus de vitória. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei, eu vou levar até o fim minha cruz. Até por uma coroa trocar. Eu levarei, eu não me envergonho da cruz, eu não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do nome de Jesus. Ele é poder, Ele é poder, Ele é poder. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Oh, coisa boa. É a presença de Deus que nos cura, que nos sara, que nos restaura. Hoje é o dia da tua virada. Chega de se virar na lama. Deus te ergue hoje, Deus te levanta hoje. Louvado seja Deus pela sua palavra, hoje e para todo sempre. Amém.